mensagem sobre cura. Os irmãos podem se assentar, mas continue com o seu coração aberto. Deixa o Espírito fluir. Não se desligue. Deixa o poder de Deus agir aí na sua vida. A palavra do Senhor fala que Jesus Cristo, Ele falou assim: o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para pregar, para ensinar, para curar. Então, meus irmãos, o Espírito Santo, ele tem unções diferentes para derramar sobre a nossa vida em ocasiões diferentes. Então, quando o pregador está ali pregando o Evangelho para que haja conversão, para que haja salvação, está sobre dele a unção do Senhor para pregar. Aleluia, gente. Ah, mas não existe, não é a mesma coisa, não é o mesmo Espírito? É o mesmo Espírito, mas ele tem unções diferentes. Eu provo para os irmãos, porque numa determinada ocasião, a palavra do Senhor fala que Jesus estava ali no meio do povo curando, e fala assim: e estava sobre ele o poder do Senhor para curar. Então, quando nós vamos ministrar um culto de curas, nós precisamos invocar do Senhor: Senhor, manda a unção para curar e calar. E essa unção para curar vem sobre nós. E eu vou trazer agora uma mensagem que fala sobre a cura. A gente prega sobre cura, a unção de cura aumenta. Eu vou trazer para os irmãos então um entendimento. Eu acho que eu vou querer outro microfone agora. Louvado seja teu nome. Glória a Deus. Eu já tenho tudo aqui anotado, meus irmãos, mas os irmãos me permitam ficar na liberdade, às vezes eu gosto de andar. Meus irmãos, como eu comentei para os irmãos, o meu ministério, eu busco do Senhor alcançar o maior número de curas possível. E eu preciso falar para os irmãos um pouco do que eu aprendi sobre cura, sobre enfermidade. Meus irmãos, porque eu busquei o Senhor, eu aprendi alguma coisa, Deus tem ensinado, eu continuo buscando, continuo aprendendo. Mas a Bíblia explica, meus irmãos, muito bem o assunto. Quando que veio a doença? Quando o homem pecou, quando ele se afastou de Deus. Não existia doença antes. Irmão, eu prefiro sem música, viu, irmão? Amém? Na pregação, depois o irmão pode ligar, amém? Então, a Bíblia fala, meus irmãos, que a doença veio por causa do pecado. A Bíblia sempre relaciona doença com pecado, iniquidade com enfermidade. E eu vou mostrar para os irmãos algumas partes que provam isso, mas para provar para os irmãos que a obra redentora do Senhor Jesus por nós teve o objetivo de salvar a nossa alma e também de trazer a cura para o nosso corpo. Então, meus irmãos, a doença veio por causa do pecado. E lá no Antigo Testamento, lá no livro de Êxodo, no seu capítulo 15, a palavra explicando sobre cura é extremamente importante. E eu vou explicar para os irmãos, eu peço que os irmãos prestem atenção. Lá no Êxodo, capítulo 15, o Senhor fala para o povo que se o povo obedecesse ao Senhor, os seus mandamentos, os seus estatutos, as suas leis, os seus preceitos, se atentamente ouvisse a voz do Senhor, então o Senhor não permitiria estar sobre o povo as enfermidades, nenhuma delas. E no final dessa passagem, o Senhor fala assim: porque eu sou o Senhor que te sara. Meus irmãos, uma coisa muito clara na palavra do Senhor: Deus é quem sara. Deus é quem sara. Então, a primeira coisa que é importante a gente explicar para os irmãos
é que não é Deus quem coloca a doença, não é Deus que mandou a enfermidade. A enfermidade veio da parte dos espíritos malignos, da parte do Satanás, da parte dos inimigos de Deus, porque eles vieram para combater, para destruir a imagem e semelhança de Deus. Não é o Senhor quem coloca a enfermidade, antes, pelo contrário, Ele fala lá, olha, se o povo atentamente fizesse aquelas coisas, Deus não permitiria que o povo fosse enfermo. E depois ele fala, porque eu sou o Senhor que te sara. Agora imagina se é o Senhor quem sara, por que Ele vai colocar doença? É Ele quem sara, né? Lá no livro de Salmos, meus irmãos, número 103, fala assim, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. É Ele, prestem atenção, é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e quem sara todas as tuas enfermidades. Vejam a relação que existe entre iniquidade e enfermidade. E a obra do Senhor Deus é nos livrar das duas coisas, da iniquidade e da enfermidade. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e é Ele quem sara todas as tuas enfermidades. Meus irmãos, lá no livro também de Isaías, capítulo 53, Deus também explica ali através do profeta Isaías, predizendo a vinda de Jesus Cristo que veio ocorrer muito tempo depois, 700 anos depois, que esse que haveria de vir e sofrer, ele também haveria de vir, meus irmãos, para trazer o perdão de Deus para os nossos pecados e trazer a cura para as nossas enfermidades. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, nós fomos sarados. Irmão, veja que já está no passado. É algo que já aconteceu. O profeta está falando, olha, Ele já morreu por nós. E nas suas feridas, no castigo que Ele recebeu, nós somos perdoados das nossas iniquidades e nós fomos curados pelas nossas enfermidades. Então, meus irmãos, o que eu tenho a dizer aqui até agora é o seguinte: não foi Deus que mandou a enfermidade, foi o inimigo. Nós podemos observar no ministério de Jesus Cristo, se os irmãos prestarem atenção, lerem novamente, prestando atenção nesses detalhes, vão ver que Jesus sempre enfrentou as enfermidades como inimigas, né? E sempre relacionou as enfermidades espiritualmente. Ele sempre via ali um inimigo e mandava os espíritos de enfermidade irem embora. Teve uma vez que uma senhora estava encurvada lá na sinagoga e ele curou aquela senhora e falou que ela estava cativa por Satanás já fazia 18 anos. A enfermidade é um cativeiro. Por isso que Jesus falou ali no cumprimento da profecia que ele foi ungido para libertar os cativos. A palavra do Senhor fala que Jesus Cristo veio para trazer vida e vida em abundância. Irmão, se alguém pensa que estar doente é ter vida em abundância, está enganado. É preciso tirar da mente do povo, né? Principalmente o povo de Deus, esse negócio de que de repente Deus mandou alguma doença para que a pessoa aprendesse alguma coisa, para que a pessoa passasse por alguma prova, para que a pessoa fosse, né, preparada para alguma obra. Absolutamente Deus não faz isso.
é o inimigo que faz isso, é o inimigo que coloca doença. Eu faço uma comparação que é para os irmãos, né, entender e aceitar essa verdade da palavra de Deus. Né? Jesus orou aquela oração chamada oração do Pai Nosso. Né? Jesus orou assim: Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Daí eu pergunto para os irmãos: no céu tem doença? Tem doença? Não. E Jesus não falou: olha, do jeitinho que a vontade do Senhor feita aí, seja feita aqui também. Meus irmãos, é da vontade de Deus que tenha doença no céu? Não. Então é da vontade de Deus que aqui também não tenha doença. Amém. Eu faço uma comparação também. Sabe por que eu estou falando isso, meus irmãos? Eu vou explicar mais um pouquinho, né? Se os irmãos estão doentes, né? Por que os irmãos vão no médico? Pai, tudo doente, eu vou no médico. Por quê? É para ir atrás da cura. Não é verdade? Eu quero ser curado. Se precisar tomar um remédio, precisar fazer uma cirurgia, precisar fazer um tratamento, eu vou no médico. Ora, então eu faço uma comparação e eu falo: olha, se fosse da vontade de Deus que você estivesse doente, então você não tinha que ir no médico. Fica em casa, deixa a doença ficar lá. Né? O médico então está indo contra a vontade de Deus. Você está indo contra a vontade de Deus, você vai atrás do médico. Não, o médico trabalha no mesmo propósito que o Senhor: alcançar a cura. Né? Não foi Deus quem colocou a doença. Meus irmãos, por que eu estou falando essas coisas? Porque eu quero já explicar o que é que cura. O médico cura, sim, ele estudou, ele fez o curso dele, né? Mas na palavra do Senhor está escrito: eu sou o Senhor que te sara. O Senhor está acima da medicina. Né? O próprio médico é usado por Deus. Mas é o Senhor que sara. Eu sou o Senhor que sara. O médico tem algum poder na mão para curar? Ele estudou, ele tem alguma coisa, né? Mas o poder que ele tem foi dado para ele do alto. Né? Jesus falou: nenhum poder teria sobre mim se do alto não te fosse dado. Meus irmãos, é importante isso para os irmãos poderem tirar alguma venda que está nos olhos. E eu vou explicar por quê. Deus, alguém pergunta: mas Deus quer curar todo mundo? Então, se não é da vontade dele a doença? Ele quer, sim, irmão. Mas por que ele não cura? Porque a coisa não funciona do jeito que a gente pensa. Mas não é tão simples do jeito que a nossa cabeça pensa, do jeito que a nossa cabeça julga. Quem busca vai aprendendo e ver como que é. Né? Meus irmãos, eu costumo falar que existe algo poderoso que faz a cura, que é o poder curador de Deus. O poder curador de Deus. Ele está em Deus e enviou para todo mundo. Mas como que ele vem até nós? Aí precisa aprender bastante coisa. Mas tem uma primeira que é muito importante, que eu costumo dizer para os irmãos. Eu costumo comparar esse poder curador de Deus como se fosse uma eletricidade que estivesse em todo lugar. E o nosso corpo é um corpo que precisa ser alcançado por essa eletricidade. Agora, imagine os irmãos, se eu vou lá e visto uma roupa de borracha, um isolante, o que vai acontecer? Esse poder não vai entrar em mim. Na verdade, ele vai chegar aqui, vai desviar e vai embora. Porque a borracha está isolando. Essa borracha, meus irmãos, ela afasta o poder de Deus. A primeira coisa que precisa ter em nós, que nos liga a esse poder, a essa eletricidade, se chama acreditar, ter fé. A primeira coisa que eu falo para os irmãos, essas palavras que nós temos ministrado, que nós temos falado, acredite, tenha fé. Tenha fé que o Senhor Deus enviou um poder curador para alcançar você. Amém. Por isso que eu falo, não é só ir lá, pôr a mão na cabeça, né? Ele tem dom de cura, ele vai pôr a mão e vai curar. Sim, isso acontece. Mas se tiver uma borracha aqui em cima, não vai entrar.
Os irmãos já viram aquela passagem que aquela mulher que tinha aquele fluxo de sangue por 12 anos, ela foi atrás de Jesus, ela falou, e com ela decidiu o seguinte: se eu somente tocar nas roupas dele, eu serei curada. E o que aconteceu? E Jesus não estava nem percebendo, não estava nem sabendo. Ela foi, correu na multidão, foi lá e pegou. E foi curada. O que aconteceu? Jesus, quem me tocou? Quem me tocou? Eu senti que de mim saiu virtude. Por quê? Porque aquele poder que estava em Jesus entrou na mulher, porque ela acreditou. Ela acreditou que a virtude que estava em Jesus sairia dela e viria. Essa fé uniu o poder curador de Deus àquela mulher. E Jesus falou assim: filha, tem bom ânimo, vai em paz e fique livre desse teu mal. A tua fé te salvou. Então nós já vimos várias coisas aí nessa palavra de Jesus. Vai, fique livre desse teu mal. Enfermidade é mal, nunca é bem. A tua fé te salvou. Deixa a fé brotar no seu coração e você pode ser salvo. Cura também é salvação. E Jesus quem disse, não fui eu. Jesus falou várias vezes para aqueles que foram curados: vai em paz, a tua fé te salvou. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu Jesus para nós, meus irmãos, para que nós tenhamos a nossa alma salva, mas também Ele quer curar o nosso corpo. Se a gente acreditar, a gente pode ser alcançado pelo poder curador de Deus. Então, meu irmão, acredite. Se você conseguir acreditar, já é uma grande bênção na sua vida. Você pode ser alcançado pela ministração, pelas ministrações que nós faremos, né? Existem muitas formas para curar. Eu costumo falar que Deus ama tanto a nossa vida e Ele tem tanta vontade de curar. É importante a gente estar falando que Deus tem vontade de curar, para que a fé entre nos corações. Deus tem tanta vontade de curar, mas por que Ele não cura se Ele tem vontade? Né? Ou está dizendo o que Ele falou. Deus tem tanta vontade de curar, que Ele preparou muitas formas para curar. Né? A respeito dos dons espirituais, por exemplo, Ele falou, porque tem o dom de profecia, tem o dom de línguas, tem o dom de discernimento de espírito, mas quando chegou em curas, tem gente que fala, ele tem o dom de cura. Não é dom de cura. Existem os dons de curar, é no plural. Tem muitos tipos de dom de curar. Porque Deus sabe que a gente não consegue aprender as coisas direito, nós somos limitados. Então Ele criou muitas formas diferentes para curar. Ele colocou muitos dons. E Ele falou também assim na sua palavra: está alguém entre vós enfermo? Chame os presbíteros e unja com óleo, e a oração da fé levantará e salvará. Glória a Deus. Está alguém? Está qualquer um de vocês, está doente? Então você está nessa palavra. É qualquer um. Né? Ele falou assim também: orais uns pelos outros para que sareis. Mais uma forma de curar. Né? Jesus falou também assim na sua palavra: olha, se vocês tiverem fé do tamanho do grão de mostarda, disserem para essa montanha, né? Sai daqui, lança-se para o mar, ela vai te obedecer. Meu irmão, se você tiver fé e falar para a enfermidade, sai daqui e vai embora em nome de Jesus, isso vai acontecer. É mais uma forma de curar, a oração da fé. E Jesus deu também os dons de curar. A unção para pessoas, para que elas possam impor as mãos ou ministrar de diferentes formas que o Espírito Santo dá a direção para a gente. Nós não somos presos, é o que o Espírito Santo colocou no nosso coração, a gente faz. E por essa forma também a cura. Acredite, se você pode acreditar, você pode ser curado hoje. É o que nós queremos, em nome de Jesus.
Amém? Eu convido a igreja que fique em pé, vamos continuar no espírito de adoração, né? E depois nós faremos as ministrações. Se o seu coração foi aberto, se você deixou o Espírito fluir, se você conseguiu acreditar, você pode ser curado. Amém? Você pode ser curado em nome de Jesus.